Irmão, eu aqui, irmã Ruth, eu queria agradecer as orações, agradecer primeiramente a Deus as orações dos irmãos que têm, Deus tem me confortado bastante acerca do meu filho. E eu agradeço muito a Deus pelas orações dos irmãos. Agradeço porque eu sempre oro para que meus filhos não desçam nenhum deles por a terra sem estar preparado. E Deus concedeu meia bênção, 4 meses e pouco, meio antes dele falecer, ele se batizou, estava firme na igreja, estava estudando, querendo poder pregar o evangelho. Então, Deus, tenho certeza que ele salvo, que Deus preparou ele para dormir em Cristo. Eu quero também fazer esse agradecimento porque pela resposta da oração que Deus me concedeu e pela força que ele está me dando. Eu agradeço muito, irmão. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Eu gostaria de pedir oração pelo meu irmão, né? Pelo Paulinho. Ele, essa semana, ele mora na Baixada, ele recebeu uma visita do pastor, ele ficou muito feliz, né, com a visita, ficou radiante de alegria, eu agradeço a Deus por isso, porque ele está muitos anos afastado da igreja, né? E ele, assim que ele terminou a visita lá, ele me ligou, muito feliz, alegre com a visita, né? Eu peço também oração para minha irmã, pela Dirce, né? Que está meio enferma. Eu peço também que vocês orem pela saúde da minha esposa, né? E que orasse também que hoje eu indo para uma reunião, né, na Barra, né? Eu presenciei uma cena muito triste de um acidente, né? Aquilo ali ficou na minha mente. Eu, particularmente, 2 jovens né, caídos ali naquela estrada ali na Barra, né? E tudo leva a crer que a menina já estava ali sem vida, o rapaz chorando, desesperado. Eu não conheço ele, né? Nunca vi, mas Deus conhece, né? Que Deus possa confortar o coração deles e que nada demais possa ter acontecido com a menina, né? Porque o estado dela estava um estado assim muito grave, né? E que orasse por nós, né? Como igreja, orasse um pelos outros, né? Esse é meu pedido e meu agradecimento. Léo, boa noite. Boa noite, cheguei agora, estou entrando aqui, mas eu queria estender aí também primeiro, boa noite a todos, né? O pedido do Sérgio aí, dos irmãos de estarmos olhando uns pelos outros. Temos alguns irmãos aí, né? Raquel, se recuperando da Covid, a Cleusa, também, que é da minha classe, também está se recuperando da Covid, e outros irmãos, né? A própria Rosângela, para nós não nos esquecermos deles, sempre estar orando, e orando também por aqueles que estão um pouquinho fracos na fé. Estava conversando hoje com meu chefe, né? Ele é ancião de uma igreja aqui em Campinas também. Ele está falando como a gente, nesse tempo de templos fechados, né, de igreja online, como a comunhão, né, a presença, dos irmãos, a comunhão entre os irmãos, o culto presencial, como tem feito muita falta, embora que a igreja virtual, nós temos o privilégio de poder ouvir a palavra, de poder também estar com os irmãos, mas não é a mesma coisa. Como a igreja presencial tem feito falta aqui, orar também para que Deus tenha misericórdia e passe logo que esses índices possam diminuir e o processo de vacinação possa ser acelerado para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar e ter a presença dos irmãos, estar olhando olho no olho, embora com máscara, né? Mas olho no olho, face a face, compartilhando as dificuldades, as lutas, e estar ali juntos, em comunhão, como isso tem feito falta. E a gente conversando, a dificuldade de e ele contando as dele, eu contando as minhas, e a gente chegou à conclusão como a igreja presencial tem feito falta para a gente, né?
esse convívio, embora fosse uma rotina, mas esse convívio com os irmãos, né? Então, peço que juntos, né, que nós nos levantemos aí num clamor de oração para que esses processos possam andar e diminuir e a gente possa, o mais breve possível, estar, né, podendo estar junto com os irmãos. Então, esse é meu pedido de oração. Eu agradeço a Deus por todas as bênçãos, pelo livramento que Ele tem me dado nessa minha luta no trabalho, ida e vinda, essa vida de quase que morar na estrada de um estado para o outro toda semana. E eu agradeço muito a Deus pelo livramento, pela misericórdia dele em minha vida. Boa noite, eu gostaria de fazer um agradecimento, agradeço a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo cuidado e a proteção do Senhor, né, nós todos estamos nas mãos dele. Mas gostaria de agradecer pelos meus familiares que estavam com Covid, né? Um estava internado, estava no CTI, mas ele melhorou, já foi para o quarto. O nome dele é Fagner, né? E graças a Deus ele está se recuperando. Ele havia perdido o pai também de Covid, mas graças a Deus ele já está no quarto e já está com. E daqui a pouco ele já vai ter alta. Então, muito obrigada, irmãos, pelas orações por ele. Mas algumas pessoas também já me procuraram hoje, também de uma da mesma família também, com esse problema de Covid também. A mãe de uma aluna minha também falou agora que está com Covid também. Então, que Deus tenha misericórdia, Deus possa estar guardando e protegendo essas pessoas. E gostaria de pedir também pela esposa do professor Gabriel, que é professora lá do CAGE, que ela também está com câncer. Ela tem 24 anos e está com câncer, está fazendo quimioterapia. Ela está aguardando aí um resultado de um exame, irmãos. Orem por ela. O nome dela é Caroline. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Jaque. Então, eu quero agradecer muito a Deus, porque, além da Rosângela, nós estávamos orando também por uma esposa de pastor lá do Espírito Santo, a Kelly. Ela é mãe de 2 criancinhas pequenininhas, também estava com câncer, precisava também do transplante, e para glória de Deus, e o irmão dela foi compatível, e ela estava... Já tem 15 dias que ela está internada depois do transplante e hoje, como que a gente fala, que pegou, né? Então, assim, começou a vida dela de novo. Então, eu quero agradecer muito a Deus que muitas pessoas oraram pela Kelly e agradecer realmente que ela também vai seguir igual a Rosângela aí, transplantada e com uma vida nova. Então, benção. Ok, posso orar sim. Vamos orar, então. Querido Deus, bom Pai que estás no céu, santificado seja o seu nome, Senhor. Neste momento, nos encontramos aqui uma pequena parte do teu povo, Senhor, reunidos para, em primeiro lugar, adorar o teu santo nome e cultuar a ti. E que o Senhor possa, em tua misericórdia e teu amor para com cada um de nós, receber a nossa adoração. Uma adoração imperfeita, como imperfeitos e pecadores somos, mas com a intenção de derramar o coração de cada um de nós na tua presença e no teu altar. O querido Deus, Senhor, muitos agradecimentos foram colocados aqui de bênçãos recebidas, de cura, de conquistas, de vitórias em teu santo nome, em favor de misericórdias alcançadas, Senhor, por tua benevolência a cada um de nós em ouvir a nossa oração, em restauração, e até mesmo, Senhor, aquelas bênçãos recebidas que nós nem reconhecemos, mas o Senhor, em teu amor e misericórdia, tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, também foram colocados alguns pedidos aqui. Os pedidos de restauração, pedidos de cura, pedidos de fortalecimento espiritual, pedidos de comunhão da tua igreja, para que ela se volte mais para ti, uns com os outros, e pedindo para que venhamos a nos sensibilizar, Senhor, com a dor e o sofrimento e a angústia do nosso irmão, para nos reunirmos mais e olhar para o céu, olhar para as coisas espirituais. Ó Senhor, nós não estamos lhe pedindo nem prata nem ouro, mas estamos lhe pedindo que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor cure
de acordo com a tua vontade, seja a nossa enfermidade física de cada um, como foi colocado aqui, daqueles que estão necessitados, das enfermidades espirituais também, Senhor. E que aqueles, Senhor, que estão sofrendo, que o Senhor possa restaurar e aliviar o leito de dor de cada um e curar, se possível for de acordo com a tua vontade. Mas se não, Senhor, nos conforte, nos alivie, para que naquele dia, Senhor, possamos, no dia da tua vitória, no dia do Senhor, possamos, Senhor, ressuscitar, se assim for a sua vontade, em corpos transformados. Nos dê essa esperança, fortaleça a nossa fé, Senhor. Mas, por favor, alivie o sofrimento de cada um dos teus filhos. Também sabemos que existem pedidos que ficaram no coração de cada um de teus filhos, que o Senhor conhece, o Senhor sabe das necessidades, sabe das lutas e do desejo e da ansiedade de cada um dos teus filhos. Por favor, Senhor, contempla, Senhor, a bênção e a vitória de acordo com a tua vontade. Pedimos, mas entendemos que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. No mais, te pedimos também que o Senhor abençoe o pastor Gustavo, que irá trazer a palavra para o nosso deleite, para o nosso refrigério. Que ele possa, mais uma vez, Senhor, ser usado por ti. Que ele fale segundo o teu Santo Espírito. E a nós, que o Senhor nos dê com a concentração e entendimento, que o Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso coração, para assim absorvermos a tua palavra. E, diante dela, Senhor, possamos ser obedientes conforme estamos estudando durante a semana. Nos ajude a estar mais perto de ti, perdoa nossas faltas e nos fortaleça nesses momentos difíceis. Essas bênçãos, Senhor, lhe suplicamos, com perdão dos pecados de cada um de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Gustavo, meu amigo, depois da sabatina, seja bem-vindo, amigão. Que Deus lhe abençoe, muito obrigado aí, tá, por estar conosco mais uma vez. Pastor Gustavo, aquele camarada, sempre que a gente pede, está pronto ali, está, né, sempre à disposição. Quando não dá, eu sei que não dá, que eu nem insisto, sabe? Mas quando dá na agenda ali, sempre está aí conosco aí, eu fico muito feliz por isso, tá, amigão? Muito obrigado aí mais uma vez. Tamo junto. Amém, pastorzão. Tamo junto, como sempre. É um prazer, uma alegria sempre estar com essa igreja. Eu sei que é uma igreja vibrante, animada, que está realmente aí nessa ansiedade boa. E Deus vai conduzir tudo, né? Vai continuar abençoando a vida dessa igreja. Bom, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. E se você tem a sua Bíblia aí, eu gostaria de convidar você para abrir no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Você que nos acompanha do Zoom, você que nos acompanha do YouTube, esse é um momento da gente estudar a Bíblia, né? Estava conversando hoje com uma moça que estava perguntando assim, pastor, como eu faço para ter mais fé, né? Aumentar minha fé em Deus? Eu tenho momentos assim, de lutas, de dúvidas. E eu lembrei daquele texto, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais contato que a gente tem com Deus, com sua palavra, mais a nossa fé vai se fortalecendo. Então, é isso que você está fazendo aqui essa noite. Você está se colocando em uma situação para ter mais contato com a palavra. E é sobre ela e é dela que nós vamos falar e nós vamos estudar. Lucas, capítulo 24, para mim, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Porque esse capítulo, ele fala, talvez, da... Eu vou reformular minha frase. Sem esse capítulo, talvez tudo que a gente está fazendo aqui seria em vão. Claro que não só esse capítulo, né? Mas porque existem outros evangelhos que falam da mesma cena, ou do mesmo assunto. O que eu quero dizer é que sem esse assunto na Bíblia, nada faria sentido. Mas por conta desse capítulo, por conta desse assunto, tudo que a gente está passando, tudo que a gente está vivendo, faz sentido. Vai valer a pena no final. E esse capítulo fala sobre a ressurreição de Jesus. Ele começa falando do maior milagre da história, da melhor notícia de todos os tempos. Não existe notícia mais maravilhosa do que aquela que aconteceu naquele domingo de manhã. Só que, em meio à narrativa da ressurreição de Jesus, a Bíblia conta sobre 2 dos discípulos de Jesus, não eram 2 dentre os 12, mas eram discípulos de Jesus próximos,
dos 12, inclusive, e a Bíblia narra uma caminhada desses 2 discípulos. E eu separei essa caminhada porque é uma caminhada que se parece muito com a minha e com a sua. Principalmente quando a gente vive em meio a crises, vive em meio a dificuldades, como os dias que a gente está vivendo. E talvez, assim como essa moça que me procurou hoje, pode ser que exista alguém aqui, ou existam pessoas que também estão numa caminhada difícil, não só difícil em relação aos problemas, mas difícil porque esses problemas têm te causado dificuldade emocional, espiritual, e entre outros tipos de dificuldade. Mas hoje Deus tem uma palavra para você. Em Lucas 24, a partir do verso 13, conta essa história. A história de 2 discípulos no caminho de uma vila chamada Emaús. Eu quero ler alguns versos com você, a partir do verso 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, olha o que diz aí, se aproximou deles e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então, Jesus lhe disse: que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Vamos dar uma pausa aí, mas não fecha essa Bíblia, não. Esses 2 discípulos estavam caminhando, como diz o texto, conversando a respeito de tudo que eles haviam vivido no último final de semana. E o que é que eles tinham vivido? A morte de Jesus. O seu mestre havia morrido de maneira pública e humilhante. E eu fiquei pensando, o que aconteceu na cabeça desses homens? A Bíblia diz que eles estavam frustrados. Daqui a pouco a gente vai ver o que frustrou eles. Mas olha o sinal. Primeiro sinal de frustração. Ou melhor, olha o resultado da frustração. A gente acabou de ler que os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer a presença de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que acontece com muitos que estão caminhando para Emaús nos dias de hoje? Pastor, será que eu estou caminhando para Emaús? O que significa isso trazendo para os dias de hoje? Eu te explico. Primeiro sinal de quem está caminhando para Emaús. Você não sente a presença de Jesus, mesmo quando ele está perto de você. Jesus estava do lado desses discípulos, mas eles não o reconheceram. Dos sintomas, na verdade, de quem está caminhando para Emaús é que essa pessoa não sente mais a presença de Jesus. Os problemas, as dificuldades são tão intensas que essa pessoa se sente sozinha. Ela sente que ela está nesse mundo por conta própria, está abandonada, né? Eu por mim mesmo e cada um por si. Jesus estava do lado deles, mas eles não reconheceram. Existe um segundo sintoma de quem está caminhando para Emaús, que está lá no verso 22. Você conhece a história, Jesus vai conversando com eles, Jesus pergunta o porquê, o que aconteceu, e eles explicam, e no verso 22 eles dizem assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Segundo sinal de quem está caminhando para Emaús. Primeiro, não sente a presença de Jesus. E o segundo, esse que a gente leu aí. O testemunho dos irmãos não faz mais nenhum efeito. Olha só, eles estavam voltando de Jerusalém, era para eles estar ali, junto com os outros discípulos, orando, tentando entender, clamando ao Senhor, decidindo. Só que eles foram embora. Ir para Emaús era aquele que estava no caminho para desistir de tudo. E eles revelam os sinais, por que eles estavam desistindo. Eles não sentiam mais a presença de Jesus. Segundo, eles não confiavam mais no testemunho dos irmãos. Quer saber se você ou alguém está caminhando para Emaús?
é quando o testemunho do seu irmão já não tem mais efeito na tua vida. Você escuta uma história, um milagre, uma bênção, um livramento, uma cura, mas para você, tá tudo bem, né? Normal. Não mexe contigo. E tem um terceiro, que diz assim, ó, então, verso 25. Então Jesus lhe disse, honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Terceiro sintoma, sabe qual é? Não acredita também na palavra. A palavra já não mexe mais com o coração dessa pessoa. Não reconheciam a presença de Jesus, não eram tocados mais pelo testemunho dos irmãos, e a palavra já não fazia mais efeito. Sabe qual que era o caminho? Emaús. A rota, Emaús. Sabe o que significa isso? Desistir, cansei, me frustrei. E essas pessoas que caminham para isso, elas têm algumas características. Por que elas estavam caminhando para Emaús? Vamos ver no texto? O texto diz assim, ó, que eles estavam preocupados. Olha o verso 17. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, que ides tratando à medida que caminhais? Primeira, por que eles estavam caminhando para Emaús? E por que hoje muita gente caminha para Emaús? Por conta das preocupações. Esse mundo é um mundo de preocupações. É o tempo todo, gente. É o tempo todo. E quem é que não se preocupa, né? Meus meninos saem de casa, vão brincar de futebol com os amiguinhos. Eu fico aqui preocupado. A gente olha na janela, o mundo está assim, meu Deus do céu e tal. A gente sai de casa preocupado. A gente vai para a igreja preocupado, volta da igreja preocupado. É um mundo de preocupações. Esses dias eu estava voltando de uma igreja à noite, acho que foi semana passada ou retrasada, e um policial atrás de um poste com um fuzil, trocando tiros, e eu estava assim, ó, com um carro. Eu falei, não tem outro caminho, eu tenho que passar. E aí não tinha como voltar, era acelerar. Olha esse mundo, irmãos. E eu com minha família no carro. É um mundo de preocupações. Essas preocupações fizeram com que esses dois discípulos tivessem vontade de voltar para Emaús. E talvez as preocupações da sua vida tenham feito isso com alguns. Eu recebo alguns jovens que falam comigo, pastor, eu vivo com medo de tudo, preocupado com tudo, ansioso com tudo, eu não consigo ter paz. Por quê? E aí a vontade dessas pessoas é ir para Emaús, ou seja, desistir. Olha outra característica desses discípulos. O verso 19 diz assim, e eles perguntou, quais coisas? E eles explicaram, o que aconteceu com Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras diante de Deus e do povo, como os principais sacerdotes de nossas autoridades o entregaram para ser condenado e o crucificaram. Sabe outra coisa, gente, que frustrava esses dois? Era ver o sofrimento do justo. Eles olharam e falaram, Jesus, o Nazareno, você não viu o que fizeram com ele? Homem inocente, homem bom, poderoso em palavra. E olha o que fizeram com ele. Vou voltar para Emaús. Sabe uma coisa que tem feito muita gente voltar para Emaús hoje? Ver o sofrimento do justo. E quem é que aguenta ver tantas coisas? O que fizeram com as crianças, colocaram aí nos pedidos de oração lá em Santa Catarina. O que tem feito com esse, com aquele. O sofrimento do justo, não há quem não se comova. Só que isso tem feito com que alguns trilhem o caminho de Emaús. E aí tem mais outra coisa, que é o seguinte. O verso 21 diz assim, ora, esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo, já é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Sabe qual foi o outro problema deles? Frustração. Para mim, a frustração é um dos piores sintomas que um ser humano pode sentir. Sabe o que é a frustração? É você esperar uma coisa acontecer e essa coisa não acontecer. E aí, essa sensação te faz perder o brilho de tudo aquilo que você tem. Um exemplo. Eu tenho, sei lá, um celular.
E eu estou feliz com o meu celular. Só que aí alguém me promete me dar um mais moderno. Aí sabe o que acontece comigo? Eu fico pensando no mais moderno. Aí essa pessoa fala assim, não deu certo. Aí sabe o que acontece com o coração frustrado? Aquele celular que eu tinha já não serve mais. Porque meu coração estava com uma expectativa. E como essa expectativa se frustrou, eu perco o brilho nos olhos daquilo que eu tenho. Isso é frustração. Os discípulos, esses dois, abandonaram tudo para seguir Jesus. E eles tinham uma expectativa que Cristo redimisse Israel, que Jesus libertasse o povo judeu dos romanos. Essa era a expectativa. E talvez, quando abandonaram tudo, os familiares falavam, vocês são malucos, estão indo para seguir esse mestre aí, estão abandonando tudo. E eles disseram para a família, nós vamos, que nós confiamos nele, ele vai redimir Israel. Aí agora, Jesus é morto, é crucificado. Eles voltam para casa frustrados, decepcionados, tristes. Frustração é outro sentimento que tem levado muita gente para o Emaús. Será que eu estou falando para alguém que anda frustrado, que se frustrou no passado e até hoje não consegue esquecer? Só que a história ela vai caminhando e uma transformação vai acontecendo na vida desses dois. Pastor, que transformação é essa? Porque eu estou precisando dessa transformação essa noite. Vamos ver o que aconteceu? A Bíblia diz assim, verso 26. Porventura, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava as Escrituras. Olha a estratégia que Jesus usou para ganhar novamente aqueles discípulos que estavam indo para Emaús. A palavra, a mesma palavra que não estava fazendo muito efeito, agora ela foi pregada de outra maneira, vindo da boca de Jesus. E essa palavra, diz o texto, que começou a surtir um efeito. E aí diz assim, verso 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram os olhos, olha aí, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando expunha-lhe as Escrituras? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que tinha um detalhe a mais. As Escrituras, elas começam a fazer um efeito na vida daqueles dois. Só que o efeito aconteceu quando, depois das Escrituras, olha o processo, depois de terem contato com as Escrituras, eles têm os olhos abertos e reconhecem a presença de Jesus. E aqui está o principal ponto da mensagem dessa noite. A mensagem da ressurreição. A mensagem de um Cristo vivo. A mensagem de um Cristo que venceu a morte. Quando eles têm contato com esse Cristo vivo, tudo muda. Tudo é transformado. A frustração vai embora. A frieza do coração desaparece e agora eles dizem, viu como o nosso coração começava a arder e está ardendo agora ainda mais. A expectativa frustrada foi embora. O medo e a vontade de desistir por conta do sofrimento do justo foi embora. Tudo foi embora. As preocupações desapareceram. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, não é vã a nossa fé. Porque se Cristo ressuscitou, nós somos os mais felizes de todos os homens, né? Fazendo uma inversão de 1 Coríntios 15, 19.
Se Cristo ressuscitou, nós somos os mais felizes. E eles entenderam isso. Cristo vive e venceu a morte. E agora, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. É isso. Aí eles agora têm um Cristo vivo. E aí eles começam a conversar. Agora, olha como muda. O verso diz assim, e disseram, verso 32, e disseram um ao outro, porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e os outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois, olha aí os dois, contaram o que lhe acontecera pelo caminho, como foram por eles reconhecidos o partir do pão. Tem um detalhe interessante na história, ó, não sei se você percebeu. Quando eles estavam indo para Emaús, Jesus do lado deles, o que eles falaram? Jesus não, né? Não sabiam que era Jesus. Ele disse assim, tá tarde, entra, vamos entrar, porque tá tarde. Depois que eles viram que Jesus ressuscitou, o texto diz assim, que na mesma hora, verso 33, e na mesma hora voltaram. Poxa, estava tarde para ficar andando. Só que agora Cristo ressuscitou. Tá tarde coisa nenhuma, tá cedo. Eu preciso voltar agora e contar sobre esse Cristo que vive, que ressuscitou. O medo, gente, vai embora. A preocupação desaparece. A ansiedade some, a depressão também. Eles vão vencendo tudo porque Cristo vive. Porque Cristo venceu a morte. Porque ele vive, eles agora podiam crer no amanhã. A confiança voltou. Ah, meus queridos irmãos, sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós servimos ao Cristo vivo, mas às vezes a gente vive como se ele tivesse morto. A gente vive como, eu falo isso para mim também, a gente vive como se a nossa vida fosse só esse mundo aqui. E a palavra diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, seremos os mais infelizes de todos os homens. Quantas coisas nós nos privamos por amor a Jesus, mas se a vida é só isso aqui, a gente é infeliz. Mas ele ressuscitou, ou seja, existe algo depois, querido. E porque ele vive, a gente pode crer. Porque ele vive, você pode viver uma vida diferente. Você não precisa mais viver nas angústias do passado, com a culpa do passado, com as tristezas do passado. Você pode viver uma vida nova, porque Cristo ressuscitou para que você pudesse viver. E aí, eles voltam na mesma hora e voltam para pregar. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que acontece quando a gente é alcançado por essa mensagem de um Cristo vivo? Primeiro, o medo vai embora. Segundo, a frustração também. E terceiro, a gente tem vontade de contar a notícia para os outros. A gente tem vontade de mostrar para as pessoas que Cristo vive. Que a gente quer. Aí, eles voltaram, se reuniram com os 12 e saíram para pregar. Coragem voltou. Nessa noite, eu gostaria que você entendesse isso. Cristo vive. Ele está perto de você. Ele quer expor a palavra dele para você. E o testemunho dos irmãos também pode ser um canal para edificar a sua fé. Permita que Cristo viva também no seu coração. Permita que Cristo também viva na tua vida, na vida da tua família. E se ele vive, por que sofrer por tão pouco, irmãos? Por que viver angustiado pelo que te disser, pelo que seu passado, por alguém que te tratou mal? Por que Cristo vive? Deixa eu terminar. Eu gosto de histórias, né? Eu vou terminar com uma história rápida. Tem uma moça chamada Joana. Ela viveu em 1556 na Inglaterra, em Derby, na Inglaterra. E Joana, eu não sei se na última
mas vai ter tempo também, não sei se alguém vai lembrar. Se eu contei sobre Joana ou sobre Gregório. Mas são dois personagens do passado que eu gosto muito. Joana, ela era cega e ela teve contato com a palavra de Deus nesse período. As igrejas na Inglaterra, por conta de um decreto de um rei chamado Eduardo, as igrejas foram abertas e a Bíblia começou a ser lida não só em latim, mas em inglês. E ela se apaixonou pela palavra de Deus, só que ela era cega e ela escutava a palavra de Deus, ela amava escutar. E quando não tinha culto, ela ia até a um amigo chamado John Hurt, que estava preso, mas ela ia até lá para que ele lesse porções da Bíblia para ela. E, como resultado, com 22 anos, essa jovem, ela sabia falar de cor vários capítulos da Bíblia. Ela falava, recitava. A paixão dela pela Bíblia era tão grande que, quando o John Hurt ficava doente e não podia ler para ela, ela pagava alguém para ler para ela. E ela era muito pobre. Ela juntou todas as economias para comprar um exemplar do Novo Testamento. Na época, era algo muito caro para imprimir, né? E ela juntou todo o dinheiro para comprar um exemplar. E pagava algumas moedas para quem quisesse ler para ela. Olha a paixão dela pela palavra. Só que o rei Eduardo algo aconteceu lá no reino, que uma nova rainha surgiu, Rainha Maria. E ela proibiu e começou a perseguir quem andasse com a Bíblia, quem falasse sobre a Bíblia. Ela proibiu os cultos públicos, proibiu leituras da Bíblia, e quem andasse com a Bíblia era chamado de herege, assim por diante, teria que ser levado ao bispo e poderia morrer, né? As fogueiras foram acesas e esses hereges eram queimados em praça pública. Maria foi presa porque ela não conseguia parar de falar. E então, diante do bispo, ela disse assim: me deixe em paz. Eu não posso abandonar a verdade. Eu não posso abandonar o meu Jesus. E disseram para ela: mas você vai morrer se você não abandonar. Ela falou assim: eu não posso abandonar. E o resultado foi que, em 1º de agosto de 1556, Joana, com 22 anos, foi amarrada a uma estaca e, ali diante do público, ela pediu que orasse por ela. Acenderam fogo e ela morreu, falando sobre a palavra de Deus. E eu fiquei pensando esses dias: o que acontece? Que paixão é essa que alguns homens e mulheres demonstraram no passado? O que acontecia que mexia tanto no coração desses homens e mulheres a chegar a esse ponto? E eu fiquei pensando: somente a mensagem de um Cristo vivo é capaz de fazer isso. É capaz de nos dar ousadia, nos dar coragem. É capaz de entender que, se Cristo vive, ela pensou: poxa, Cristo vive, não estou com medo dessa estaca, não. Vai ter algo depois desse mundo. Vai ter algo. A morte não é o fim. Porque, se Cristo ressuscitou, não é vã a minha fé. Porque Ele vive, eu posso crer na manhã. Que Deus te abençoe. Cristo vive, você serve a um Cristo vivo. Então, viva como servo de um Cristo vivo. Viva de uma maneira que faça valer a pena o que Ele fez por você. Não vai pagar, não vai valer a pena no sentido literal, mas viva de uma maneira que demonstre, talvez essa é a melhor palavra, que demonstre que você serve a um Cristo vivo. Que Deus te abençoe e que você possa ter certeza de que, em breve, esse Cristo vivo voltará para nos buscar. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor vive, porque Cristo vive e reina na nossa vida. Viver nesse mundo não é fácil, tem frustrações, tem expectativas não correspondidas, tem o medo,
tem decepções, e muitas vezes tudo isso nos faz caminhar para Emaús. Quantas vezes, Pai, nos achamos na rota de Emaús? Mas obrigado porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor vem até o nosso encontro, nos expõe a Tua palavra e o nosso coração volta a arder de amor pelo Senhor. E hoje nós voltamos para Jerusalém, porque queremos anunciar ao mundo que o Senhor fez, quem o Senhor é, e queremos viver como filhos e servos de um Cristo vivo. Louvado seja Teu nome, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Boa noite. Amigão, muito obrigado aí, viu, pastor Gustavo? Muito obrigado, amigo, mais uma vez. Esta é mais uma vez de outras mais. Muito obrigado, tá? Que Deus lhe abençoe, amigão, tá? Conte com as nossas orações, com a nossa amizade, tá bom? E vamos orar a Deus para passar logo essa pandemia, para a gente voltar às nossas atividades. JA de verão, ei, saudade! Não é? E tá tudo nas mãos do Senhor, né? Deixa Deus conduzir, nós vamos fazendo o nosso melhor aí, pela graça de Deus. Pastor, muito obrigado, tá? Que Deus lhe abençoe aí, amigo. Irmãos, muito obrigado pela presença de todos, mais um culto. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor cada dia mais, né? Para Ele acalentar o nosso coração aí, apaziguar a nossa alma, né? Que a gente possa continuar confiando no Senhor, tá bom? Temos aí mais um mês pela frente e eu tenho certeza que é um mês cheio de bênçãos, né? Estamos vivos aí, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orando uns pelos outros, orar pelos enfermos da igreja, como já foi citado aqui mais cedo, né? Vamos orar aí pelos amigos e familiares enfermos também, tantas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ok? Se desejar abrir o seu microfone, fique à vontade, tá bom? Uma boa noite para todos, muito obrigado. Estou vendo Sofia.